E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de equações do segundo grau, tá bom? Na primeira parte já vimos as características, os coeficientes da equação. A atividade pediu para vocês responderem através de tentativas e erros, certo? Só que agora iremos descobrir alguns métodos, tá bom? Iremos aprender alguns métodos práticos para que possamos resolver essas equações, tá bom? Inicialmente, o livro trouxe as equações incompletas. Vamos lá. Ao resolver uma equação do segundo grau, obtemos suas raízes ou soluções. Isto é, os valores que, substituídos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira. Foi exatamente o que fizemos nas primeiras atividades, tá bom? Por exemplo, substituindo x igual a 3 e x igual a 2 na equação, essa equação aqui, pessoal, olha, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Vamos pegar esses valores e substituir aqui na equação. Onde tiver x eu vou colocar, tá bom? Primeiro, vamos para x igual a 3. Vamos verificar se o 3 é raiz ou não, se é solução ou não dessa equação. Aqui está a equação, aqui foi substituído o x pelo 3, e após fazer as continhas aqui, obtemos uma sentença, uma igualdade verdadeira, tá bom? Por quê? 0, o primeiro membro, as contas deu 0, e no segundo membro já temos o 0. Então, essa sentença ela é verdadeira. Então, esse 3 é uma raiz dessa equação. Agora vamos ver se o 2 também é. Pegamos a mesma equação, substituímos, no lugar do x eu coloco 2 agora, faço as contas aqui, olha, e obtemos uma sentença, uma igualdade falsa. Por quê, professor? Porque, gente, olha, menos 3 não é igual a 0. Menos 3 é diferente de 0. Então, esse número 2 não é raiz dessa equação, tá bom? Assim, verificamos que 3 é raiz e 2 não é raiz da equação. Mas como determinar as raízes de equações do segundo grau? E aí? Primeiro, vamos estudar como resolver equações do segundo grau incompletas, tá bom, gente? Deixa eu descer aqui a página. Vamos ver como é que fazemos aqui para resolver equações desse tipo, tá bom? Beleza, vamos lá. Resolução de equação de segundo grau incompleta do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0. Professor, eu não compreendi o que o senhor quis dizer com isso. É o seguinte, gente, olha, essa equação ela está incompleta. Que termo está faltando aqui? O termo bx, não é? O coeficiente b com a letra, com a incógnita x. Então, ela é desse tipo, olha, vai vir o coeficiente a, que vem perto do x ao quadrado, e vai vir o coeficiente c, que chamamos de coeficiente independente, tá bom? Beleza. Observe a pergunta de Júlia. Pensei em um número, elevei esse número ao quadrado e obtive como resultado 25. Em que número pensei? Então, vamos lá, gente, vamos para a resolução, olha. Vamos pegar esse enunciado de Júlia e vamos transformar em uma equação do segundo grau, tá bom? Indicando por x o número em que Júlia pensou, sempre é importante você, se a situação, o problema, estiver falando de um número que foi pensado ou algo do tipo, você chama esse número que você não conhece de x, tá bom? Que é o valor que você quer encontrar. Então, vamos lá. Indicando por x o número em que Júlia pensou, podemos escrever a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado igual a 25. Pronto. Já escrevemos aqui uma equação. Olha. Essa equação representa exatamente aqui o enunciado que Júlia fez, que ela criou, tá bom? E agora, como vamos responder essa equação? Como vamos encontrar os valores, as raízes? Como há dois números cujo quadrado é 25, então, o que ele quis dizer, gente? Olha, imagine em que número que eu elevo ao quadrado que vai dar 25. Existem dois números. Quais são eles? O 5, o número 5, porque 5 elevado ao quadrado dá 25.
E também o número menos 5, porque se você pegar menos 5 elevar ao quadrado, também vai dar 25. Então, essa equação ela tem duas raízes diferentes. É o mesmo número, só que é o oposto, né? São números opostos, simétricos, assim chamados na matemática. Então, x pode ser mais 5 ou x pode ser menos 5, certo? Então, Júlia pode ter pensado em ou no 5 positivo ou no 5 negativo. Note que x ao quadrado igual a 25 pode ser escrito como x ao quadrado menos 25 igual a 0, que é uma equação de segundo grau com a igual a 1, com b igual a 0, porque faltou b, e com c igual a menos 25. O que ele quis dizer? Você pode pegar esse 25 e trazer para o primeiro membro. Aí muda o sinal, tá bom? Sempre que mudar de lado, de membro, em uma equação... Olha só, pessoal, quem quer participar do vídeo. Você sempre lembre de mudar o sinal, tá bom? Beleza. Portanto, 5 e menos 5 são as raízes da equação, ou seja, o número em que Júlia pensou pode ser 5 positivo ou 5 negativo. Deixa eu descer aqui a página. Beleza, vamos lá. Agora observe a resolução da equação 3x ao quadrado mais 15 igual a 0. Beleza, gente, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Vamos pegar esse 15, esse mais 15... Opa, deixa eu colocar aqui a setinha. Esse mais 15, vamos pegar ele e passar para o segundo membro. Então, vai ficar menos 15. Porém, o livro ele explica o passo a passo, tá bom? Ele explica aqui, olha, o passo a passo. Beleza? O 15 estava aqui. Se o meu objetivo era eliminar esse 15, ele adiciona o menos 15 no primeiro membro. E uma equação, para manter a igualdade verdadeira, tudo que fizemos no primeiro membro, temos também que fazer no segundo. Foi exatamente o que ele fez, olha. Aqui ele colocou menos 15, então aqui ele também tem que colocar menos 15, para continuar sendo uma igualdade verdadeira. Mas nós, professores, né, de matemática, eu também, eu sempre utilizo essa prática aqui que é bem mais simples. Olha, se aqui está 15 positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Então, resumindo, gente, olha, ficaria 3x ao quadrado é igual a menos 15. Depois, esse 3 que está aqui passa para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando, quando passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, ficaria x ao quadrado é igual a menos 15 dividido por 3. E quanto é menos 15 dividido por 3? É menos 5. Então, ficou, olha só, ficou x ao quadrado é igual a menos 5. Agora vem a pergunta. Existe algum número real que quando eu elevo ao quadrado para dar menos 5? Não, gente, não existe, não tem condições, tá bom? Olha, note que não existe um número real que elevado ao quadrado resulte em menos 5, ou seja, x ao quadrado igual a menos 5 não tem raízes reais. Então, essa equação aqui, pessoal, não existe raízes no conjunto dos números reais, tá bom? No conjunto dos números complexos, existe sim, porém esse conteúdo é de nível superior, vocês não vão ver. Fiquem tranquilos, tá bom? Não se preocupem. Portanto, a equação não possui raízes, certo? Se uma equação do segundo grau, do tipo, desse tipo aqui, que vem faltando o termo b, tem raízes reais, então elas são números opostos. Ou seja, o que eu falei para vocês, quando ela existe, quando as raízes dessa equação desse tipo existem, são números opostos. Se uma for menos 2, a outra vai ser mais 2. Se uma for 10, a outra vai ser menos 10, tá bom? Quando existe raiz, certo? Já fique com isso guardado na mente aí, tá bom? Aqui temos outros exemplos, olha. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Eu pego esse menos 9 e passo para o outro lado. Então, ficou x ao quadrado igual a 9. Que número eu elevo ao quadrado que dá 9? Simples, né? O 3 e o menos 3. Tá vendo? Olha, uma raiz é o 3 e a outra raiz é o menos 3. Aqui da mesma forma, tá bom, gente? Olha, ele resolveu a equação, no final ele chegou a x ao quadrado igual a 4. Que número eu elevo ao quadrado que pode dar 4? O 2 e o menos
2, tá bom, gente? Eu também costumo explicar para o aluno que quando ele chegar nessa partezinha aqui, olha, x ao quadrado igual a 4, ele pode fazer dessa forma que eu estou explicando, imaginar qual número ao quadrado dá 4, ou ele pega esse expoente 2, olha, e passa para o outro lado, aí se transforma em uma raiz quadrada. E quem é a raiz quadrada de 4? Menos 2 e mais 2, tá bom? Lembre-se disso, nunca vai colocar só o 2 não. É mais 2, mais ou menos 2. Vamos lá, dar continuidade aqui. Descendo aqui a página. Pronto, vamos ver aqui. Agora vamos ver quando a equação vier faltando o termo C, o termo independente, tá bom, gente? Vamos ver como é que fazemos para resolver. Observe a pergunta da professora. O quadrado e o retângulo têm a mesma área. Ela está afirmando que o quadrado e o retângulo têm a mesma área. Qual é o valor de x? Podemos perceber aqui, gente, olha, o quadrado, ela chamou o lado do quadrado de x, e do retângulo, esse lado aqui, ela colocou 2x, e esse outro lado colocou 8, tá bom? Comprimento e largura. Beleza. Vamos descer aqui a página. Certo, vamos lá. Como as figuras têm a mesma medida de área, podemos escrever a seguinte equação do segundo grau. Olha só, como é que calculamos a área de um quadrado? É lado vezes lado. Se um lado daquele quadrado da professora é x, então vai ser x vezes x. E a área do retângulo vai ser comprimento vezes largura. Está aqui. Ó. Essa expressão representa a área do retângulo e essa daqui representa a área do quadrado. Resolvendo, pessoal, olha, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes 8 vai dar 16x, tá bom? 16x. Beleza, então vai ficar x ao quadrado. Esse 16x vamos passar para o primeiro membro. Foi o que aconteceu aqui, olha. O 16x estava no segundo membro, veio para o primeiro e ficou negativo. Muda o sinal. Então formamos a equação. Ela veio com coeficiente A com B, só não veio C. Ou seja, o coeficiente C nessa equação é 0, tá bom? Beleza, agora vamos resolver. Olha. Note que o fator x é comum aos termos do primeiro membro dessa equação. Como assim, professor? O fator x... Olha só, gente, nesse primeiro termo aqui temos x ao quadrado. E nesse segundo termo aqui temos o x. Podemos fazer o quê? Colocar em evidência. Não sei se vocês estão lembrados do ano passado, mas vamos colocar o x em evidência, tá bom? Podemos colocar o x em evidência. Como assim, professor? Olha só. Vamos fazer um produto, olha. Vamos tirar x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Colocamos o x fora, tá vendo? Olha. Colocamos o x em evidência e dentro do parênteses colocamos x menos 16 igual a 0. Isso aqui, gente, olha, é a mesma coisa que isso aqui, só que está escrito de forma diferente, por meio de um produto. Se eu pegar esse x e utilizar a propriedade distributiva da multiplicação, vai voltar a ser isto aqui, olha. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 16, menos 16x, tá bom? Agora vamos imaginar o seguinte, gente, olha. Quando que esse produto aqui vai ser zero? Porque, olha só, no primeiro membro temos um produto e tem que ser igual a zero. Quando que isso pode ser zero? Tem duas possibilidades. Ou esse x que está fora é zero, ou essa parte de dentro tem que ser zero. Certo? Então, olha, ou x tem que ser zero, ou essa parte que está dentro aqui tem que ser igual a zero. Então, fica uma equação do primeiro grau. Aí você resolve. Pega o menos 16 e passa para o outro lado. Então, x tem que ser igual a 16. Então, encontramos as duas raízes. Uma é o 0 e a outra é 16. Portanto, 0 e 16 são as raízes da equação, tá bom? Para responder a pergunta da professora, consideramos apenas o valor de x diferente de 0, pois ele representa um comprimento. Então, a resposta da professora lá no início só pode ser o quê? O 16, tá bom? Porque está falando de comprimento, tá bom? Se é comprimento, tem que valer ou 1, ou 2, ou 3. 0 não pode, nem pode ser negativo, tá bom?
Uma equação desse tipo, gente, olha, vocês lembrem disso também, que é bastante importante. Vai ajudar vocês bastante nas contas, nos cálculos. Uma equação desse tipo, faltando o termo C, tem duas raízes reais. Olha só como é simples. Uma sempre será o zero e a outra você vai encontrar, tá bom? Mas sempre vai ter uma raiz igual a zero, tá bom? Deixa eu descer aqui a página. Vamos agora para aqui. A equação agora com apenas o termo A, o coeficiente A, tá vendo? Olha, vai faltar o B e vai faltar o C. O B e o C vai ser zero. Então vamos lá, observe como Marcelo resolveu as equações. Olha, 4x ao quadrado igual a zero e menos 2x ao quadrado igual a zero. Primeiro vamos ver como ele resolveu a primeira equação. O que ele fez? Olha, 4x ao quadrado igual a zero, ele pegou esse 4 que está multiplicando e passou para o outro lado dividindo. Então ficou 0 dividido por 4. 0 dividido por 4 continua sendo 0. Então ficou x ao quadrado igual a 0. Estou suando, pessoal, porque está muito quente aqui, certo? Desconsiderem esse fator aqui do suor. Então, olha, x ao quadrado igual a 0. Quais números eu elevo ao quadrado para dar 0? 0 e 0. Então, acabamos de encontrar as raízes dessa equação. Elas são iguais e são 0, tá bom? Toda vez que você encontrar uma equação deste tipo, sempre será 0. As duas raízes serão reais iguais a 0. Vamos ver para esse exemplo aqui agora. Ele fez da mesma forma, tá vendo? Olha, pegou menos 2, passou dividindo, 0 dividido por menos 2 dá 0. Então ficou x ao quadrado igual a 0. Então, quais valores pode satisfazer essa igualdade, essa equação? Os zeros, tá bom? Então essa raiz tem duas raízes, essa equação tem duas raízes reais igual a 0. E aqui está, olha, a definição. Uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a 0 possui duas raízes reais iguais a 0. Sempre, sempre, tá bom? Nas atividades vocês já usam esse macete, essa dica aí para responder as atividades, tá certo? E aqui, olha, chegamos às atividades, tá vendo, gente? Olha, tem a questão 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá bom? Vocês têm a semana toda para responder essas questões, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo pela plataforma ou pelo WhatsApp. Não fiquem com dúvidas, tá bom, gente? Não fiquem, por favor. Espero e conto com a contribuição e com o empenho de cada um de vocês. E a aula foi isso e até a próxima. Tchau!